tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o início aí do conceito sobre a tabela dinâmica, né? Por isso que aqui no título a gente está tratando assim, como minha primeira tabela dinâmica, que é algo aí que todas as empresas pedem, inclusive em testes, né, de entrevista, quando você vai fazer para desenvolver uma tabela dinâmica. Então hoje eu vou ensinar aqui para vocês o conceito, tá bom? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma tabela, eu fiz uma tabela pequena aqui, só para a gente poder exemplificar. Vamos lá, primeira coisa, bom, eu particularmente eu gosto de tirar as linhas de grade, eu acho que eu trabalho melhor assim, mais limpo. E vamos transformar isso daqui em uma tabela, formatar como tabela, isso vai ajudar muito a gente. Então é só selecionar o intervalo, vem aqui na opção formatar como tabela, escolhe qualquer opção aqui, porque isso aqui vai ser só a base mesmo, tá? Então eu vou escolher essa opção aqui, por exemplo. Aí ele pergunta aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos? Tem, é isso aqui, ó, comprador, produto, valor, então deixa ativado aqui, tá bom? Só dá OK, pronto, aqui ele já criou uma tabela, isso vai ajudar, a gente pode dar um nome para essa tabela, por exemplo, BD de base de dados, aqui, ó, dá Enter, pronto. Ok, transformei isso como tabela, isso vai facilitar. Nesse caso aqui, como a tabela é curta, talvez não faça tanta diferença, né? Como os dados aqui são poucos, mas se a gente tiver uma tabela com muitos dados, isso ajuda muito na atualização da tabela dinâmica, tá bom? Mas enfim, clicou aqui em qualquer célula dessa tabela, não precisa, tá pessoal, selecionar tudo isso aqui para gerar uma tabela dinâmica. Como ele já está formatado como tabela, clicou em qualquer local, você já pode vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar aqui, ó, qual que é o intervalo selecionado? Tá vendo o nome que aparece aqui? BD. Por quê? Porque a gente deu um nome para essa tabela antes. Senão ele ia aparecer, por exemplo, do B8 até o D14, por exemplo. Ele iria aparecer aqui o intervalo. Como eu falei para o Excel, o intervalo dessa tabela aqui vai se chamar BD, ele já colocou o nome aqui. Isso vai ajudar muito, porque se essa tabela crescer, ele vai continuar pegando todo o intervalo do banco de dados, tá bom? Então, isso é o primeiro item. Aqui que ele pergunta qual é que é o intervalo. Então, é esse intervalo selecionado mesmo. E aqui ele faz uma outra pergunta. Você quer que crie essa tabela dinâmica em uma nova planilha ou numa planilha existente? Ou seja, eu posso clicar aqui e pedir para ele criar aqui, ó, nessa célula, ou em uma outra planilha que já tem aqui e escolher. Se eu quiser escolher o local onde eu quero que ele crie a tabela dinâmica, é só eu vir aqui, ó, em planilha existente, selecionar, por exemplo, eu quero que ele crie aqui, é só eu selecionar aqui, mas eu quero que ele crie em uma outra planilha mesmo, tá? Para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então é só eu clicar aqui em nova planilha, dar OK, pronto. Tá vendo? Ele criou uma nova planilha aqui. E aqui agora a gente vai começar a montar a tabela dinâmica. Esse é o grande segredo. Então aqui eu tenho, quais são esses campos aqui? Comprador, produto e valor. São exatamente essas três linhas aqui, ó, que está no nosso cabeçalho. Essas três colunas de comprador, de produto e de valor. E aí eu tenho que começar a distribuir nesses quatro campos aqui, ó. Quais são os campos? Filtro, coluna, linha e valores. Aí, gente, não tem uma regra. Eu, particularmente, gosto sempre de começar pelo valor. Quais são os itens que eu quero ver os dados? Aqui, ó, como eu estou trabalhando aqui, provavelmente eu quero ver uma tabela dinâmica sobre as vendas, seja do João, seja da Cláudia, ou seja por produto. Ou seja, é isso aqui que eu quero ver, o valor total de algum critério, seja de produto ou de comprador. Então eu particularmente gosto sempre de começar organizando pelo valor. Então eu pego aqui o valor e arrasto aqui, ó, para o campo valores. Pronto, você vê que ele já me deu o total aqui, ó, 908. Tá, mas eu não quero ver só o total. Eu quero ver o total por produto, eu quero ver o total por comprador. Vamos fazer o teste então. Se eu colocar aqui produto aqui em linhas, olha o que vai acontecer. Ó, ele já me deu aqui, ó, aquele total de 908, ele já dividiu para mim, ó. 376 é de alimentação, 431 é de roupas, 101 é de transporte. Então
Então, olha como ajuda a tabela dinâmica. Só nisso aqui, a gente já economizou vários somacs aí, né? Para poder fazer essas somas de quanto é de cada produto. Tá, vamos supor que eu quero ver também sobre o comprador. Eu não quero mais ver sobre o produto. É só eu desativar isso daqui. Cliquei aqui, ele sumiu, voltou aos 908. Ah, agora eu quero ver por comprador. Tá aqui. Tá vendo? Apareceu. Então, quem vendeu mais aqui foi o Pedro. Bom, vou tirar de novo. Ah, Rafael, mas por que você está colocando só em linhas? Por que você não põe em coluna? Porque nesse caso aqui eu acho que o visual ele fica melhor eu visualizar sobre linhas, tá vendo? Uma linha embaixo da outra. Mas eu poderia colocar aqui em colunas também. Só que ó como visualizaria. Não fica legal, tá vendo? É o mesmo resultado. Aqui o total 908 e aqui em cada coluna separado por tipo de produto, ó, tá vendo? Eu coloquei produto aqui em coluna. Comprador em linhas. Ó, tá vendo como fica? Aqui, por exemplo, a Cláudia, ela vendeu 125 de alimentação, 156 de roupa e não vendeu nada de transporte. Então aqui eu tô vendo ó, os compradores em linhas e os produtos em colunas. Então assim, não tem uma regra. Isso aí é você ir testando para você ver como que fica visualmente o melhor resultado para você apresentar, para você resumir essa tabela dinâmica, tá? Ah, e os filtros, por que a gente não usou? Porque eu vou mostrar para vocês, ó, vou colocar o filtro aqui, ó, só para você entender como funciona. O filtro ele aparece aqui em cima, tá vendo que aqui eu tenho o resultado ó, em linhas de comprador. Então se eu quiser filtrar aqui na verdade agora, só de roupas, então eu dou um OK aqui. Ó, você vê que o resultado aqui já mudou. Para roupas, 431. Eu quero ver só de transporte. Só o João vendeu transporte 101. De alimentação. Foram 376 vendidos de alimentação. 125 da Cláudia, 251 do Pedro. Tá vendo? Então assim, mas eu particularmente esse filtro, nesse caso, eu não vou utilizar ele aqui porque eu acho que a gente tem uma outra utilização que fica mais visual, que fica mais apresentável, tá? Então eu vou manter aqui o comprador, vou tirar aqui o produto, vou mostrar para vocês como que a gente pode filtrar isso daqui, algo que fica mais visual, tá? Em vez de usar esse filtro. Bom, então aqui entenderam, aqui a linha é para ver como que eu vou organizar, se eu vou organizar em linhas ou se eu vou organizar em colunas. Vou deixar em linha aqui que fica mais visual, beleza? Bom, agora vamos lá, como eu falei do filtro, a gente tem um outro filtro que é o seguinte, clique em qualquer célula aqui da tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, vem aqui, ó, segmentação de dados. Aí você pode escolher aqui, ó, o filtro por produto, olha como fica melhor agora. Vou dar OK, ó, fica essa caixinha aqui, ó. Que você pode editar ela, tem várias situações aqui, mas não é o foco agora, tá? Hoje a gente está falando sobre tabela dinâmica, num outro vídeo a gente fala sobre segmentação de dados. Mas olha como fica mais visual. Eu clico aqui em alimentação, em roupas, em transporte, ó, e ele vai mudando lá, tá vendo? Ó? Vou clicar em roupas, mudou, transporte mudou, ah, quero voltar a ver tudo como era. Só clicar nesse xizinho aqui, ó, clicou aqui, pronto, voltou tudo ao normal, tá? Então, por aqui você também pode fazer esses filtros. Então vou tirar a linha de grade aqui também. Vou organizar aqui do lado, ó. Fica mais apresentável o filtro por aqui, tá vendo? E aqui, ó, você também pode editar isso daqui, ó. Clicou em qualquer local, vem aqui em design. Ó, você pode aqui, ó, tem várias opções de formatar essa tabela dinâmica, tá vendo, ó? Que você pode brincar aqui também, para você não apresentar aquela tabela dinâmica clássica, apresentar um relatório mais apresentável, bonito. Aqui, como eu falei, aqui os dados são poucos, né? Então, a gente não percebe muita diferença. Porque o conceito aqui hoje é só mostrar mesmo como que se desenvolve uma tabela dinâmica. Mas enfim, aqui quando você clica nela no design, você tem algumas opções. Tanto aqui na aparência de cores, como linhas em tiras, colunas em tiras, enfim. Você pode brincar aqui tipo de relatório, se vai incluir totais ou não, tá?
Mas a ideia aqui do vídeo hoje é te ensinar a construir essa tabela dinâmica. Ah, quero fazer um gráfico dinâmico também. Clique em qualquer local, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Vou escolher esse daqui mesmo, tá? Só para a gente ter um exemplo aqui de um gráfico. Vou colocar ele aqui do lado, eu vou tirar esses botõezinhos aqui, ó. Clique em qualquer um deles com o botão direito, ocultar todos os botões de campo no gráfico. Pronto. Vou só colocar, vou tirar essa legenda aqui, porque é tudo a mesma coisa. Vou colocar um rótulo de dados aqui, vou tirar isso daqui. Ó, e aqui você também pode brincar. Clicou em alimentação, ele muda o gráfico. Clicou em roupas, ele vai mudar. Clicou em transporte, ele vai mudar. Tá bem? Então, gente, a ideia do vídeo de hoje foi mostrar para vocês como fazer uma tabela dinâmica que não é um bicho de 7 cabeças. O primeiro passo é criar uma base de dados. Nessa base de dados, formatá-la como tabela vai ajudar muito. Criou a tabela dinâmica, é você entender como que fica o melhor visual para você dispor as informações. Como eu falei, uma dica e é uma opção minha. Sempre começa como valor, o que você quer ver de valor, você põe aqui em valores. E depois você vai distribuindo, seja em linhas, seja em colunas, os dados que você quer ver, tá bem? Ah, vou tirar esse gráfico aqui para mostrar uma outra coisa. Ah, eu não quero, só que aqui não está aparecendo em reais. Seguinte, clica aqui, qualquer célula, com o botão direito, configuração do campo de valor. Você pode vir aqui, ó, em formato do número, põe aqui, ó, contábil, ou moeda, tanto faz, dá ok, pronto, ó, tá em reais. Ah, outra opção também, vamos lá, eu vou tirar essa opção de contábil aqui, vou voltar ao normal que era geral, só para mim te mostrar. Bom, aqui voltou o que era, vou vir aqui, ó, você vê que ele está somando. Ah, mas eu não quero somar mais, eu não quero saber quanto cada um vendeu, eu quero saber quantas vendas a Cláudia fez, quantas vendas o João fez, independente do que for, independente do valor. Então, em vez de soma, eu vou colocar contagem. Coloquei contagem, dei ok, pronto. Ó. Então, ele está me dizendo que a Cláudia teve 2 vendas, o João teve 3 e o Pedro teve 2, tá? Então, voltamos lá em configuração do campo de valor. Bom, e aqui você tem média, você tem máximo, você tem diversas informações. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ah, eu quero colocar a porcentagem do total, a porcentagem do total de colunas, de linhas. Enfim, tem infinitas opções aqui, só que a gente não vai entrar nesse tema hoje, tá? Porque aí são recursos mais avançados. Hoje a ideia do vídeo foi apenas mostrar como criar uma tabela dinâmica. Para quem nunca criou, por isso que aquele título se chama, né? Minha primeira tabela dinâmica. Então a ideia do vídeo hoje foi mostrar como criar essa tabela dinâmica. Mais para frente a gente vai colocar novos vídeos aqui, ensinando esses recursos avançados da tabela dinâmica para a galera que já aprendeu, que já tem um certo conhecimento. Então por isso é importante vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho aí para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá bem? Bom, gente, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham aprendido aí, eu vou deixar aqui disponível para vocês essa planilha, esse arquivo, para vocês baixarem, para vocês treinarem. E não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com os amigos e continua seguindo a gente aí que logo mais tem mais novidade aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais!